para você se sentar. Muito obrigado a todos aí. A gente está realmente num domingo muito especial. Mas eu quero ler um testemunho também do nosso irmão Aparecido, que vai se batizar agora no culto da noite. Só para você ver como Deus também transforma vidas diferentes, de formas diferentes, né? Eu já mencionei isso aqui. Mas ele disse que ele chegou aqui na Shalom em janeiro de 2022, a convite da sua filha. E ele diz assim: minha história com Jesus é de longa data, apesar dos poucos meses que eu frequento aqui. Eu fui na igreja missionária do Jardim Magawa, que é a nossa igreja lá no Jardim Magawa, para trás do estádio ali. Ele disse que frequentou a igreja por 20 anos, porém nunca se comprometeu com o Senhor de fato. Você conhece gente assim? Talvez alguém assim, que frequente a igreja há anos, mas nunca se comprometeu com o Senhor de verdade. Esse é o testemunho do seu Aparecido. Ele diz assim: como enfermeiro aposentado, eu posso dizer que já vi muita coisa. Eu não me dava conta de como as experiências, e muitas delas difíceis, do ambiente hospitalar, influenciavam a minha alma. Buscando um calmante, eu procurei no álcool, um alívio para o desconforto que sentia, quando eu pensava no quanto a vida é breve. Mal sabia eu que o Espírito Santo do Senhor já estava trabalhando em meu coração para eu me encontrar com a boa nova da salvação. Certo dia, no meio de uma das palavras do pastor, eu me dei conta de como o álcool, que me acompanhava por anos, não dava conta de suprir minha necessidade de alívio para a alma. E naquele momento, enquanto o pastor pregava sobre a vida eterna que existe em Cristo, eu rendi minha vida para Jesus. Naquele dia, eu senti minha alma ser completa. Fiz um voto naquele mesmo instante que não procuraria mais na bebida a paz que tinha recebido de Jesus. Desde aquele dia, Cristo me libertou do vício da bebida. Eu posso dizer que existe liberdade em Jesus, que existe alívio nele. Agora olha a frase do testemunho dele, o que ele disse, irmãos. Ele diz assim: eu levei 20 anos para render minha vida a Cristo, e Ele levou um instante para me dar a vida que eu tanto procurava. Eu vou repetir essa frase para você, porque para mim ela é marcante demais. Eu levei 20 anos para render a minha vida a Cristo, e Ele levou um instante para me dar a vida que eu tanto procurava. Aí ele diz assim: o meu batismo significa uma nova história, uma nova vida em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Só Deus pode realmente transformar o coração. Essa frase para mim foi muito marcante, porque a gente leva tanto tempo para se render ao Senhor, para que Ele possa realizar em nós a sua obra, né? Tanto tempo. Quando a gente se rende, irmãos, quando a gente se rende, quando alguém se rende a Jesus de todo o coração, realmente a salvação vem no momento. Vem no momento. Porque nós temos estudado aqui uma série sobre o Espírito Santo. Hoje eu vou encerrar essa série pregando a 6ª mensagem sobre o Espírito Santo. E algo que nós aprendemos nessa série é que a conversão, ela é imediata, ela é instantânea. Uma vez que alguém se rende a Jesus de todo o coração, deposita sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador, a graça de Deus opera a nova criação, a nova identidade. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. E é isso que ele experimentou quando ele de fato se rendeu. Quando ele de fato se rendeu, quando ele se entregou, quando ele afirmou a sua fé. Não é mais a bebida que vai ser meu alívio, é Jesus, é Ele que tem um alívio de verdade. Eu creio em Jesus, estou me rendendo a Ti, Jesus. E quando a gente faz isso de todo o coração, a gente já experimenta a transformação. Aí a obra do Espírito Santo agora não é mais de convencer-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo, mas a obra do Espírito Santo agora é de nos levar a um processo de santificação, onde novas áreas da nossa vida, que Ele vai revelando no seu amor, na sua graça, na sua bondade, vão sendo alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Então todo cristão está num processo de salvação. É por isso que Paulo diz, de santificação, melhor dizendo, ele diz: aquele que em nós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo, Filipenses 1:6. Mas eu quero lembrar a você que tudo começa com a ação do Espírito Santo de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Quero lembrar a você esse texto de João 16, você pode ler comigo? Onde Jesus afirmou que Ele iria deixar os discípulos, e Ele iria ser assunto aos céus, é isso que iria acontecer. Ele diz assim: porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Consolador, o Espírito Santo, mas se eu for, eu o enviarei. E aí no verso 8 ele diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo somos eu e você, o mundo são as pessoas todas que estão realmente aqui, nesse planeta, O Espírito Santo vem convencer as pessoas da realidade do seu pecado.
Quando nós caímos em si, da realidade do nosso pecado, como o filho pródigo, a Bíblia usa essa expressão, caiu em si, a gente se volta para o Pai, nós somos transformados, nós somos libertos, nós nos tornamos de fato uma nova criatura. É algo que Deus faz, é o maior milagre que um ser humano pode experimentar. Esse convencimento é do pecado, é da justiça. Nós passamos a crer que nos tornamos justos por causa do que Cristo fez na cruz, não por méritos religiosos, não porque somos bons, como o testemunho que a Carla mencionou aqui. Eu me achava uma boa pessoa, mas ser boa pessoa sem Jesus não é de fato ser bom, porque só Jesus é que pode purificar o nosso coração e nos tornar realmente puros e bons, porque só Ele é bom, só Ele pode derramar bondade no nosso coração. E do juízo, de que nós temos consciência que um dia vamos estar diante do juízo de Deus, e porque vamos estar diante do trono de Deus, não podemos nos apresentar como nós somos, nós precisamos estar cobertos pela justiça de Cristo. Ele é justo e o justificador daqueles que o amam. Então Jesus nos torna justos diante de Deus. Então é maravilhoso, você está aqui nessa manhã, você está me assistindo, nós celebramos a Jesus todos os domingos, o Espírito Santo de Deus está atuando e Ele está convencendo pessoas. Algo que nós vimos nessa série, que o Espírito vem antes, o Espírito chega antes que a gente se dê conta de que Deus está trabalhando em nós. Às vezes nós não temos a capacidade de discernir isso, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida de todas as pessoas, até daquelas pessoas que você considera inatingíveis, daquelas pessoas cujo coração parece tão duro, impenetrável para o Evangelho da graça. O Espírito Santo está trabalhando o tempo todo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que se rendem a esse convencimento e creem em Jesus como Senhor e Salvador são salvos. Mas eu quero concluir essa série falando de 4 expressões que existem no Novo Testamento e que falam de uma atitude negativa que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo. Há 4 expressões muito interessantes no Novo Testamento que tratam de ações negativas, de atitudes negativas que nós podemos ter em relação a Deus e o Espírito Santo. E eu queria mencioná-las aqui com você, queria muito pedir sua atenção nessa manhã. A primeira delas está registrada na carta aos Efésios, e o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Quero ler o texto com você, Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é possível entristecer? É porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós não entristecemos coisas, nós entristecemos pessoas. E esse fato aqui é extraordinário. Nós já refletimos nessa série sobre isso. A pastora Marinês mencionou isso desde a primeira mensagem dessa série. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual nos relacionamos, e como nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós podemos entristecê-lo. A gente só entristece pessoas. É interessante que para entristecer alguém você precisa ter um grau de relacionamento. A gente não entristece pessoas que se encontram com a gente ocasionalmente. A gente pode entristecer um pai, uma mãe, um filho. A gente pode entristecer o marido ou a esposa. A gente pode entristecer um amigo. Mas a gente não entristece pessoas que a gente encontra casualmente. Você pode deixar alguém nervoso. Você pode deixar alguém com raiva. Você pode, por exemplo, deixar um inimigo hostil, vingativo. Mas você não pode entristecer alguém que não se relaciona com você. A tristeza, entristecer alguém já denota um nível de relacionamento pessoal. A gente só entristece quem a gente ama e quem nos ama. Aí a gente entristece as pessoas. Aqueles que a gente se vê à distância, eles podem sentir nossa falta de alguma forma, eles podem ficar bravos com a gente, mas a gente não entristece a pessoa. Entristecer denota intimidade. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo pode ser entristecido porque Ele é Deus em pessoa. É uma pessoa que nos relacionamos, e quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com alguém, é aí que você entristece essa pessoa, é assim que você pode entristecer o Espírito Santo. Mas olhando esse texto, algo que eu quero destacar aqui também, eu vou voltar na questão de entristecer, que é o meu ponto aqui, mas eu preciso destacar o fato de que Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo, o que isso significa? Ele diz que nós somos selados para o dia da redenção. Esse dia da redenção é o dia da volta de Jesus. Existe um selo sobre a gente. Paulo já havia mencionado isso em Efésios capítulo 1, verso 13, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, ele também diz que o Senhor nos ungiu e nos selou como sua propriedade, pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir.
Ou seja, há um selo de Deus na vida do crente, na vida daquele que se rendeu a Jesus. Há um selo de Deus na vida daquele que se entregou a Cristo. É o selo do Espírito Santo. Nós estamos guardados por Deus através do Espírito Santo para o dia da volta de Jesus. Por isso Paulo em Romanos diz assim: ninguém pode separar do amor de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O selo tem 3 propósitos. Tinha 3 propósitos na cultura, da época bíblica, na cultura bíblica. Primeiro era um senso de propriedade. A Bíblia diz que quando o túmulo de Jesus foi fechado, havia um selo de Pôncio Pilatos, selo do Império Romano. Ninguém pode tocar aqui, porque isso aqui pertence ao Império. Se você é selado pelo Espírito Santo, ninguém pode tocar você. João diz, 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Você é selado como propriedade de Deus, você pertence a Deus. Eu sempre oro com as pessoas que vão se batizar: olha, o mundo, o inferno, o diabo, o pecado perderam vocês de vez. Vocês pertencem ao Senhor. E vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso significa propriedade. Segunda coisa é confirmação, autenticação. Naquela época colocavam-se selos, como hoje também, selos de garantia. O mensageiro ia levar uma carta, tinha um selo do imperador, selo do governante, que aquilo era autêntico, que a pessoa poderia abrir essa carta e realmente ter certeza que vinha da pessoa que havia enviado, do remetente digno. Então, essa autenticação. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem esse objetivo, esse propósito de marcar a gente, é um sinal indicador de que você é de Jesus. O que isso significa? O que Paulo tinha em mente aqui é que Deus nos selou com o seu Espírito, cuja presença é a marca identificadora de todo crente verdadeiro. O Espírito Santo na vida de um crente é sinal inegável da obra de Deus nele e para ele. Quando nós temos o Espírito Santo autentica, revela às pessoas: esse cara aqui realmente é inegável que ele é cristão, não gosto dele, não tolero ele, mas é inegável que ele tem um relacionamento com Deus. Esse cara aqui, essa pessoa, por quê? Porque ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo autentica, confirma que essa pessoa realmente pertence, como eu disse, ao Senhor. Terceira coisa é proteção. O selo tem questão de deixar intacto. Às vezes nós compramos remédios, compramos alguns produtos que vêm selados, que mostram o quê? Esse produto não foi violado, você pode usar com segurança. O selo do Espírito Santo sobre a vida do cristão é a mesma coisa: você está protegido, você está guardado, você será mantido intacto até o dia da volta de Jesus. E é por isso que Paulo diz aqui: você foi selado para o dia da redenção final, o dia da volta de Cristo. O Espírito Santo sela. Então, você é propriedade, é autêntico a obra de Deus em você e para você, e você está protegido pelo Espírito Santo. Agora, voltando à questão de entristecer. Nós já vimos aqui que nós entristecemos pessoas com as quais nos relacionamos, pessoas que nós temos intimidade. Nós vimos isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, como a gente pode entristecer o Espírito? Como que a gente faz isso em relação ao Espírito Santo? Eu quero destacar aqui 2 maneiras que nós entristecemos o Espírito. A primeira é por ação, é quando nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Nós fazemos coisas que nós sabemos que o Espírito de Deus não se agrada, que não estão em harmonia com a palavra de Deus, não estão em conformidade com a sua vontade, mas mesmo assim fazemos. É como você que é pai ou mãe aqui, você educa seu filho, e você fala para ele o que é certo ou errado, e de repente seu filho escolhe voluntariamente desobedecer você. Isso entristece o coração de um pai ou de uma mãe? Não. Você já entristeceu o coração dos seus pais? Eu já disse aqui que algo muito profundo do trabalhar de Deus na minha conversão é que eu via que eu estava fazendo coisas, quando eu não tinha Jesus, que eu desagradava, eu entristecia os meus pais, isso feria o meu coração. O Espírito Santo usou isso para convencer, como eu estava entristecendo aqueles que me amavam. A gente entristece o Espírito Santo por fazer coisas que você sabe que não devem ser feitas, mas você faz, desobedecendo a Deus. A desobediência é a forma que nós entristecemos o Espírito. O Espírito Santo fala com você. Se você é um cristão, você é selado pelo Espírito, você é cheio do Espírito Santo fala com você. Quantas vezes o Espírito Santo acende aquela luz vermelha no painel da sua vida e diz: não vai por aqui, perigo aqui. Se você seguir aqui, você vai pecar, ou você vai desagradar ao Pai. Se você seguir aqui, você vai ferir as pessoas que te amam. E se a gente segue no caminho da desobediência, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você pode imaginar isso? Eu sei que você ama alguém, você está aqui nessa manhã, você ama alguém. E você sabe como você é profundamente entristecido quando essa pessoa não considera o que você está falando.
não considera o seu amor, não respeita a sua entrega por ela. É isso que entristece, irmão, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida desde o ventre da tua mãe. Ele está convencendo você, aí ele convence você, ele enche você, ele sela você, para depois você não considerar aquilo que ele diz a você, para depois você não honrar o amor e a entrega do Espírito Santo na sua vida. Agora a gente peca por omissão também, isso é muito claro. A gente entristece o Espírito Santo por omissão, é quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. E me vem à mente aquilo que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí o Espírito Santo vem sobre nós, e nós não somos testemunhas, porque nós nos omitimos, nós não fazemos aquilo que devemos fazer, nós não compartilhamos do amor de Deus, nós não cremos na presença dEle com a gente, que Ele vai nos capacitar a falar do amor de Jesus com as pessoas, nós não cremos, nós não temos ousadia, nós não temos intrepidez, nós não oramos pela conversão das pessoas, nós não nos importamos com as pessoas que estão à nossa volta, somos egoístas, narcisistas, egocêntricos. Então nós entristecemos o Espírito por não agir da forma que nós deveríamos agir, porque hoje somos cristãos, somos seguidores de Jesus, pertencemos a Deus, temos uma nova identidade, fomos cheios do Espírito Santo, recebemos o seu poder para viver assim, como vimos na mensagem passada, unção e poder. Se você não ouviu, estão nas nossas plataformas, ali você pode ouvir a mensagem do domingo passado, extraordinária. Nós recebemos poder para fazer o que precisamos fazer, e nós nos omitimos em fazer o que precisamos fazer, em viver a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gosto do autor J. Packer, que ele escreveu num livro, Na Dinâmica do Espírito, um livro muito bom sobre o assunto. Ele diz assim: os cristãos modernos têm a tendência de fazer da satisfação a sua religião. Demonstramos muito mais interesse na autorrealização do que em agradar a Deus. Muito mais. Muitos livros cristãos de hoje, refletem claramente esse narcisismo, egoísmo, egocentrismo. Os que pensam que Deus existe para seu benefício, e não eles próprios existindo para o louvor dEle, não se qualificam como santos. Nós vivemos numa geração narcisista, egocêntrica, irmãos, e essa é a essência do pecado. Somos deuses da nossa própria vida. Mas o duro é quando nós, cristãos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, habitados pelo Espírito Santo de Deus, começamos a agir exatamente dando vazão ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, nos preocupando mais em usar Deus do que em honrá-lo, nos preocupando mais em que Deus haja em nosso benefício do que em nós, em servirmos a Ele com todo o nosso coração. Ou seja, é por isso que nós nos omitimos, não vivemos a vontade de Deus, porque não fazemos a sua vontade, porque estamos mais preocupados conosco mesmos, estamos mais preocupados com as nossas necessidades do que em viver o projeto de Deus para a nossa vida. Demonstramos muito mais interesse na nossa autorrealização do que no cumprimento do propósito do nosso Senhor e Salvador em nós. Duas perguntas aqui para você nesse ponto. Você está vivendo um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Íntimo, a ponto que você pode entristecê-lo? Porque se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você já está num outro nível, não é nem de entristecimento, que nós vamos ver aqui. Você hoje anda com Deus, se relaciona com Deus de tal forma que, se você realmente fizer algo em desarmonia com a palavra, uma desobediência, você vai entristecer o Espírito, porque vocês são chegados, são amigos, porque tem relacionamento, porque nós estamos andando de fato em comunhão com o Espírito Santo. A segunda pergunta é: ele está entristecido com você? O Espírito Santo está entristecido com você? Você está aqui nessa manhã, na igreja, você cantou, você está orando, mas o Espírito Santo está entristecido com você porque há desobediência na sua vida, porque você está fazendo coisas que não deveria fazer, ou porque você está se omitindo, porque você não está fazendo aquilo que você precisava fazer. Deus tem te dado saúde, competências, habilidades, tem usado a sua vida, na verdade tem investido na sua vida, e você não está fazendo o que precisa ser feito, porque nós nos tornamos tão egoístas e narcisistas, irmãos, que nos tornamos preguiçosos espiritualmente. Às vezes a gente diz que não tem tempo para orar, e se você não tem tempo para orar, é porque você não tem tempo de verdade, porque você não está fazendo aquilo que é mais importante, é ter comunhão com o seu Deus. Você tem entristecido o Espírito Santo? Se você tem entristecido, se hoje você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui, eu tenho convicção disso, você não está aqui por acaso, você está aqui, Deus está falando com você. Se você tem entristecido o Espírito Santo, o que é que nós fazemos? Nós não esperamos mais nem um minuto, nós nos arrependemos diante do Espírito, diante de Deus,
Pedimos perdão, Senhor, porque entristecer o Espírito Santo levará a consequências muito, muito drásticas na sua vida, muito terríveis. Segunda expressão que nós vemos no Novo Testamento é: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo. Então nós temos a expressão de Paulo à igreja de Éfeso: não entristeçam o Espírito Santo. E agora nós temos a expressão de Paulo à igreja em Tessalônica: não apaguem o Espírito. No meio de várias exortações, de várias instruções finais a essas igrejas, Paulo colocou essas afirmações, tanto para a igreja de Éfeso, agora várias exortações para a igreja em Tessalônica, onde ele fala de alegria, ele fala de oração, ele fala de gratidão, ele fala sobre afastar-se do mal, e em um texto, um único verso, verso 19, ele diz assim: não apaguem o Espírito. Ele não fala como a gente apaga o Espírito, mas ele diz: não apaguem o Espírito. Algo para ser apagado é porque incendeia, é fogo. O símbolo do Espírito Santo na Bíblia, um dos símbolos é o fogo. João Batista, quando mencionava a respeito de Jesus, disse: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. Lá na descida do Espírito Santo, na inauguração oficial da descida do Espírito Santo desse mundo, em Pentecostes, a Bíblia diz que línguas como de fogo vieram sobre as cabeças dos discípulos. Mas o mais importante que acontece ali é que elas eram línguas como de fogo. Não foi isso que aconteceu, mas é o que parecia: o Espírito Santo descendo como fogo sobre aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E o mais importante que aconteceu ali é que eles foram inflamados com esse fogo, eles foram tomados por esse fogo, eles foram incendiados por esse fogo, tanto que eles saíram compartilhando o Evangelho de Jesus para onde eles fossem. Tanto que a Bíblia diz que a igreja se multiplicava a cada dia, e eles caíram na graça da multidão, da sociedade, do mundo. Aquela igreja primitiva viveu plenamente o Evangelho, tomados pelo fogo do Espírito Santo. Quando nós vamos para o Velho Testamento, eu gosto de um texto de Jeremias, capítulo 20, verso 9, que Jeremias diz que ele não pode conter esse fogo dentro dele. Jeremias foi um profeta num momento muito drástico da história de Israel, e a palavra dele era muito de condenação, e as pessoas se revoltavam com aquele, não ouviam, ou se rebelavam contra o que Jeremias estava dizendo. Ele diz assim: eu não vou falar mais da palavra, eu não vou mandar mais essa mensagem, eu não vou mais agir como profeta. Mas olha o que ele diz assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, eu já não posso mais, eu não consigo. E aí ele tem que profetizar, ele tem que cumprir o propósito de Deus, realmente realizar o chamado de Deus, porque ele não consegue conter o fogo do Espírito que está dentro dele. O Espírito Santo é um fogo, a imagem gerando calor. Paulo, em Romanos 12, 11, diz que nós devemos ser fervorosos no Espírito, que esse fogo tem que estar queimando dentro de nós. É o fogo que torna a alma do cristão, e toma essa alma quando ele é cheio do Espírito. E quando nós temos esse fogo do Espírito, irmãos, nós temos uma paixão dentro de nós, é um coração incendiado, uma paixão por Deus e pelas pessoas. Nós desejamos conhecer Jesus mais do que tudo. Quando nós somos tomados pelo Espírito, há uma sede de Deus dentro de nós. Você já viu o novo convertido? Você já foi um novo convertido? A gente quer ler a Bíblia, a gente tem sede, a gente quer anotar, a gente quer entender a nossa fé, a gente quer conhecer mais Jesus. E deveria ser essa a experiência ao longo dos anos, porque nós não podemos apagar o Espírito, nós não podemos apagar o fogo de Deus dentro de nós, mas nós fazemos. É por isso que o Paulo diz: não façam isso. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Um coração aquecido, fervoroso, ele quer conhecer cada vez mais a Cristo, ele quer compartilhar o seu Evangelho, ele está pronto a fazer diferença na vida das pessoas, ele se consagra a Deus por isso, ele se preocupa com a salvação das pessoas. Agora, como nós vemos aqui na advertência de Paulo, esse fogo apaixonante, ele pode ser apagado, ele pode ser extinto. E desse modo, um coração antes aquecido, onde havia calor, onde havia luz, agora é um ambiente frio, insensível e tomado por trevas, porque o fogo também, além de ser calor, é luz. Mas quando a gente apaga o Espírito, irmão, o que resta ali é um coração frio e insensível. É por isso que nós podemos frequentar cultos, ouvir a palavra, e o coração continuar insensível a Deus, porque nós apagamos o Espírito dentro de nós. Como eu disse, Paulo não fala como o Espírito pode ser apagado, mas nós sabemos em todo o contexto bíblico que o pecado é a água que apaga o Espírito. O pecado entristece o Espírito, e o pecado apaga o seu fogo. Constantes desobediências apagam o Espírito no coração, e de repente, a sua luz não brilha mais em você.
Estava conversando com alguém antes do culto. Eu não gosto muito de conversar sobre questões, porque antes do culto com as pessoas, sobre questões bíblicas, tal, porque aí muitas vezes encaixa na mensagem e às vezes a pessoa pode pensar que eu estou falando desse tema porque eu conversei com ela. Não, eu estou falando desse tema porque Deus já colocou no coração, isso aqui já estava preparado anteriormente. Mas eu estava conversando com uma pessoa antes do culto falando exatamente disso. Ela falando de alguém que cresceu na igreja, que foi batizado, que viveu anos dentro da comunhão da igreja e que hoje está fora do evangelho, em completa desobediência e rebeldia contra Deus. Como isso aconteceu? Apagou o espírito. Mas como que nós apagamos o espírito? Pequenas desobediências levam a grandes desobediências. Pequenas desobediências levam a grandes desobediências. Pequenos pecados levam a grandes pecados. E é isso que nós vemos aqui nessas expressões do Novo Testamento. Nós não vamos chegar ao ponto de apagar o espírito em um único pecado, em um único erro, em uma única desobediência. Mas desobediências constantes vão apagando o espírito. O Espírito Santo está acendendo a luz vermelha no painel da sua vida e você diz não para ele e entristece. Aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo. E aí você vai apagando aquela luz que brilha na frente de você. E de repente você acorda e você é alguém frio, insensível, com coração gelado, que não queima mais pelas coisas de Deus, que não tem sede por Deus, que não tem calor na presença de Deus na sua alma. Não tem mais nada, porque o Espírito Santo foi apagado na sua vida. E quantos cristãos nós conhecemos com essa experiência? Frequentadores de igrejas, membros de igrejas, e outros que já deixaram a comunhão da igreja há muito tempo, porque foram por esse caminho de apagar o espírito. A luz não brilha, o fogo não brilha mais, não tem fogo no coração. Eu acho importante eu destacar aqui algo que eu vejo na experiência cristã, da espiritualidade das pessoas dentro das igrejas, é que muitas vezes nós apagamos o fogo do espírito pelo nosso ativismo ministerial. Escute aqui o que eu vou falar. Escute aqui, os que amam a Deus sempre estarão ocupados na obra do Senhor. Não existe quem ama a Deus que não se envolve na obra de Deus. Não existe. Não existe crente ocioso. Quem ama a Deus de verdade não fica ocioso, não é inoperante. Jesus mesmo disse, se você é um ramo que não dá fruto, ele corta e joga fora. Então quem é ligado à videira está dando fruto. Ativo. Não existe crente preguiçoso, ocioso, inoperante no reino de Deus. Não existe. Todo membro é importante, todo membro é útil. Mas nós podemos ir para um outro extremo. A gente servir a Deus, se envolver ministerialmente com um espírito diferente do reino. Um espírito diferente de Jesus, sem comunhão com Ele. E aí muitas vezes, há pessoas que trabalham na obra de Deus, mas não caminham com Deus. Trabalham para Deus, mas não trabalham com Deus. Não tem comunhão com Ele. E obviamente isso é apagar o espírito. Podemos estar fazendo coisas certas com o espírito errado. Podemos estar fazendo coisas certas com o coração inclinado de forma errada. E um exemplo disso são os fariseus da época de Jesus, que faziam muitas coisas certas, mas com o espírito errado, com o coração completamente fora, distante da presença de Deus. Quero perguntar para você aqui nessa manhã, irmão, por favor, me ouve, irmã, você, meu amigo, você que está nos visitando aqui, por favor, me ouve o que a palavra de Deus está dizendo, me ouve aqui porque é a pergunta bíblica, é o que Deus está falando na sua palavra. Você está incendiado por Deus, tem fogo do Espírito no seu coração, o calor da presença de Deus. Nós não sentimos o calor todos os dias, é verdade, porque nós andamos por fé e não por vista, não por sentimentos, mas esse calor está aí dentro de você. Existe calor pelo Evangelho, existe calor, fogo no teu coração pelo reino, teu coração ferve por Jesus, você se preocupa com as coisas que preocupam o coração de Deus, seu coração se quebra por aquilo que quebra o coração de Deus, porque é o fogo do Espírito dentro de você. Você não consegue ficar ocioso, você não consegue não se envolver com a obra de Deus, porque como o profeta Jeremias disse, eu não consigo conter isso dentro de mim, eu não consigo não falar de Jesus, eu não consigo não orar por alguém, eu não consigo não me preocupar com a salvação de alguém que está perdido, eu não consigo não adorar o meu Deus todos os dias, porque o Espírito incendeia o teu coração. Ou minha pergunta é, ou essa chama está apagada dentro de você? Ela está apagada dentro de você. Terceira expressão no Novo Testamento que nós vemos a respeito de como podemos agir ou nos relacionar com o Espírito negativamente, é a expressão não resistam ao Espírito Santo.
E essa expressão é interessante porque ela surge na boca de um homem que era considerado cheio do Espírito Santo e de fé. Estevão, que foi escolhido lá pela igreja primitiva em Atos capítulo 6 como um dos diáconos da igreja, cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia afirma isso em Atos 6:5. Cheio de fé do Espírito Santo, alguém transbordando da presença de Deus, do fogo do Espírito. E aí ele começa a ser usado por Deus, prodígios, Deus operando através da vida dele de forma gloriosa, mas os religiosos judeus se levantam contra ele. E ele é levado para o Sinédrio, que era um organismo, uma organização, ou seja, na verdade o Sinédrio era onde as autoridades judaicas se reuniam e discutiam e julgavam as questões da sua fé. Ele é levado lá e ele começa um discurso a respeito da obra de Deus, ao longo da história do povo de Israel. É um capítulo lindo, você pode ler Atos capítulo 7, e ele vai discorrendo isso. Mas quando ele chega no final do seu discurso, ele tem duras palavras para os seus oponentes, para os seus adversários ali. E olha o que ele diz no verso 51, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha que palavra, que ousadia, que intrepidez, que autoridade. Você está sendo julgado e você olha bem nos olhos das pessoas que estão se opondo à sua fé, ao calor do Espírito Santo da sua presença, e você tem essa ousadia de olhar no fundo dos olhos dessas pessoas e dizer: vocês são um povo rebelde, obstinado, duros de coração, vocês são como seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O que aconteceu foi que os seus opositores ficaram tão cheios de raiva, ao invés de serem tocados pela palavra de Deus através de um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ao invés de se quebrantarem na presença de Deus, ao invés de reconhecerem os seus pecados, esses homens se encheram de ira e tiraram ali Estevão daquele lugar e o apedrejaram. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, apedrejaram. A pena capital judaica foi executada sobre Estevão, e a Bíblia diz que as suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, e provavelmente então, claro, acreditamos nisso, a morte de Estevão teve um impacto profundo na vida de Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Mas esses homens que eram obstinados e duros de coração, mais uma vez, resistiram ao Espírito Santo, e fizeram aquilo que jamais deveriam fazer diante de Deus: cometeram um assassinato. Quando nós olhamos essa expressão aqui, resistir ao Espírito, irmão, então a gente vem de um processo de, eu estou aqui afirmando da minha o meu humilde entendimento da Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia afirma esse processo, mas essas expressões parecem ou sugerem um processo. A gente entristece o Espírito, a gente entristece, porque Ele é nosso amigo, é nosso aliado, é o Paráclito ou Paracleto. Ele habita o nosso coração, Ele caminha com a gente. Aí nós começamos a apagar o Espírito, e depois nós chegamos numa situação em que a gente resiste ao Espírito. Agora não é só que nós estamos apagando, nós estamos sendo displicentes no nosso relacionamento com Ele, desobedientes, mas agora nós estamos num estado de rebeldia, de dureza de coração, em que o Espírito Santo fala com a gente resiste. E isso acontece em todos os cultos. O Espírito de Deus está falando com pessoas e as pessoas estão resistindo. Onde a palavra de Deus é proclamada, as pessoas fazem isso. Pessoas irão resistir ao Espírito. As pessoas se tornam obstinadas. Você começa a racionalizar a palavra de Deus no seu coração. Você começa a argumentar contra aquilo que Deus está falando. Você começa a discutir com Deus, como as pessoas estavam fazendo aqui. Resistem à ação do Espírito. Você se impõe contra a ação do Espírito na tua vida. Você se impõe contra a verdade da palavra, você resiste a isso. Ao invés de resistirmos ao mal, ao invés de resistirmos ao diabo, como diz Tiago 4,7, nós resistimos ao Espírito Santo de Deus. É interessante isso, irmãos. Eu não sei quantos anos você tem de caminhada de fé, mas à medida que eu vou conhecendo pessoas ao longo das histórias, como a gente vai vendo que há pessoas que resistem ao Espírito Santo. Quantas vezes eu já vi pessoas profundamente quebrantadas por Deus, pelo Espírito, pela verdade do Evangelho, mas de um momento ela resiste ao Espírito, ela toma de novo as rédeas da sua vida, o orgulho invade novamente o seu coração, e ela se torna novamente obstinada em viver longe de Deus, obstinada em fazer aquilo que contraria a sua vontade, obstinada em não dar espaço para o Evangelho, para a ação do Espírito Santo no seu coração.
Pessoas podem resistir à verdade da palavra de Deus e ao Espírito Santo. Nós vemos isso aqui nesses judeus religiosos. Há pessoas que fecham duramente os seus corações e resistem a tudo que o Espírito Santo lhes fala. Às vezes, elas, como eu disse aqui, são tocadas pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho que o Espírito traz aos seus corações, mas imediatamente elas se fecham e resistem em se quebrantar ao Espírito Santo. Um cristão também pode chegar a esse ponto de resistir ao Espírito. O relacionamento de cristão, de um crente com o Espírito Santo, pode se mover numa incrível velocidade, de um relacionamento de intimidade, para um relacionamento onde o amor e o calor deixam de existir, e então a pessoa se fecha em sua rebeldia, em sua desobediência, em sua obstinação, e passa a resistir ao Espírito. E uma vez que a pessoa começa a entristecer o Espírito, obviamente, o próximo passo é apagá-lo, apagar a sua voz, e depois resistir às suas iniciativas amorosas, às suas confrontações com a verdade da palavra. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se você tem realmente sido alvo, e eu creio que você tem sido alvo, das iniciativas amorosas de Deus em convencer você, em falar com você, em dirigir você, em quebrantar você, e se você tem resistido a isso, a única forma é o arrependimento imediato, porque resistir ao Espírito leva a consequências terríveis na vida de uma pessoa, terríveis. E eu poderia aqui mencionar inúmeros testemunhos de como é terrível alguém que chega ao ponto de resistir ao Espírito. É só você olhar exatamente a história de Estevão. O que esses homens religiosos se tornaram? Assassinos. O que esses homens religiosos se tornaram? Obstinados na sua rebeldia, duros de coração, insensíveis à voz de Deus. E a última expressão que eu quero compartilhar com você que está no Novo Testamento é: não insultem o Espírito Santo. Não insultem o Espírito Santo. É a quarta expressão que nós vemos no Novo Testamento, de uma forma negativa que nós podemos nos relacionar com o Espírito. Nós temos aqui isso numa passagem no livro de Hebreus, eu quero ler com você. Essa passagem onde o autor de Hebreus está falando de pessoas que uma vez conheceram a verdade, então abandonaram a sua fé. Elas conheceram a verdade, elas experimentaram do Espírito, mas elas abandonaram a apostasia da fé. Olha o que o autor de Hebreus diz assim: quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele está dizendo assim: no Velho Testamento uma pessoa era condenada pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, porque realmente se rebelou contra a lei de Moisés. Agora, quanto mais severo castigo vocês julgam? Que aquela pessoa que pisou aos pés de Jesus, isso aqui é uma expressão que envolve o desprezo ao Filho de Deus. Pisou significa alguém que tripudiou o sacrifício de Jesus, que envolve não somente uma rejeição da posição cristã, mas também um forte antagonismo contra Jesus. É um caso extremo de apostasia. É isso. Essa pessoa se tornou realmente uma opositora à fé. Não somente abandonou Cristo, mas se tornou antagônica a Ele. É uma pessoa que profanou, que pisou aos pés do Filho de Deus. E aí a Bíblia diz mais aqui, que profanou o sangue da aliança. Envolve considerar comum o sangue de Cristo como se ele fosse o sangue de qualquer pessoa, como se o sangue de Jesus fosse qualquer coisa. Eu me lembro de eu estar num acampamento de casais pregando uma vez, e nós estávamos pregando, e no final nós fizemos um apelo, e vários casais ali se renderam a Jesus. E depois do acampamento eu fui conversar com um irmão que frequenta a igreja há muito tempo, mas nunca tomou uma decisão por Jesus, muitos anos. Ele diz assim: pastor, eu sei como que é, né? Vocês pregam lá, daí vocês fazem um apelo, a pessoa levanta. Eu já sei como que vocês trabalham. Tão triste isso, né? Tão triste. Eu estava dizendo assim: eu sei como que é a técnica, eu sei como que é feito, eu já vim em vários acampamentos. Ele não está entendendo nada. Ele está vendo a perspectiva do seu próprio coração, porque nós, seres humanos, somos assim. Nós avaliamos os outros na projeção do nosso coração mau. Ele não entendeu que ali o Espírito Santo de Deus estava atuando, que pessoas estavam se rendendo, e que a experiência delas era real com Cristo, que a palavra que estava sendo pregada é a verdade. Essa expressão aqui, profanar o sangue da aliança, significa isso.
É um contraste entre você ser santificado por esse sangue e a atitude ímpia, né, de considerar esse sangue como qualquer coisa. Não aquilo que realmente é, o sangue de uma aliança de Deus com os homens, que tem poder para salvar, para santificar, para purificar. E a terceira expressão que o Hebreus usa aqui é insultou o Espírito da graça. É o único lugar no Novo Testamento que o Espírito Santo é chamado Espírito da graça. Espírito da graça. O autor de Hebreus tem a ideia aqui de... É como se ele fosse resumir numa palavra os benefícios que o Espírito Santo traz a gente, porque ele é o agente da graça de Deus, possibilitar a salvação que é gratuita, o favor merecido de Deus a nós. Insultar o Espírito Santo, irmãos, essa palavra significa não só um insulto, é um ultraje, é uma insolência contra o Espírito Santo, é uma reação e uma rejeição arrogante ao Espírito, cuja sua ação possibilita a gente desfrutar da graça salvadora em nós. É isso, é insultar o Espírito, é ultrajar o Espírito. Esses três aspectos são aspectos de alguém que abandona a fé, que se torna realmente opositor da fé. Não somente colocam a pessoa numa posição de condenação, mas deixam essa pessoa numa posição especificamente anticristã, de rebeldia. Nós podemos, irmãos, como nós vimos aqui nessas expressões, nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos apagar o Espírito, nós podemos resistir ao Espírito, nós podemos insultar o Espírito, ultrajar o Espírito. Nós podemos. A pessoa se move, talvez num processo, eu não estou dizendo que essas coisas acontecem nessa sequência, né? Mas são processos que podem ocorrer na vida de um cristão, ao ponto dele chegar à apostasia, ao abandono da fé, e depois ao ponto dele chegar a alguém em pleno antagonismo da fé. Nós vemos várias pessoas aí nas mídias sociais, várias pessoas que são influenciadoras na sociedade, que foram crentes, foram cristãos. Nós vemos pessoas que foram pastores, mestres em teologia, e que hoje são opositores, antagônicos à fé cristã, à Bíblia, à verdade da palavra, à autoridade das Escrituras. Pessoas, como eu e você, que estão aqui hoje, adorando a Deus, numa igreja, que aprenderam do Evangelho, que foram salvos pela graça, conheceram o amor de Deus. A Bíblia tem tantas advertências, irmãos. Tem gente que prega aí que alguém não pode perder sua fé, que um salvo é salvo para sempre. É só você ver as dezenas e dezenas de advertências da Bíblia, porque é que a gente não deve perder a comunhão com Deus, deixar de andar com Deus. Quantas e quantas advertências, só você olhar. O autor de Hebreus mesmo diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns, quanto mais você veja que o dia se aproxima. Pelo contrário, encorajemos mutuamente na prática de boas obras. Você vê quantas e quantas advertências diz assim: olha, por quê? Por quê? Por quê? Porque você pode perder a comunhão com Deus. Nós somos selados pelo Espírito, nós somos propriedade de Deus, irmãos. Nós somos, sim, nós somos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, mas lá em Romanos 8, a única coisa que Paulo não fala é o livre-arbítrio, é a tua própria vontade. Ele fala de tribulação, de perseguição, de nudez, de morte, de espada. Ele fala do presente e do porvir. Ele fala de criatura na terra, no céu, no inferno. Ele fala de tudo, menos da tua vontade, menos da tua rebeldia, menos da obstinação do teu coração e do meu. Se nós nos entregarmos a nós mesmos, nós vamos realmente ser como a porca lavada que volta ao chiqueiro, como o cão que engole o seu próprio vômito, como o apóstolo Pedro diz. Nós vamos retroceder, e o nosso estado final vai ser pior do que o primeiro. Nós vamos ficar pior do que quando a gente chegou para o Evangelho. E é assim que você vê na vida de tantas pessoas. Nós estamos numa série do Espírito Santo, e às vezes eu fico me perguntando, quantos de nós estamos ouvindo o que Deus está dizendo para a gente nesses dias, irmãos? E estamos buscando o Espírito Santo, estamos nos rendendo ao Espírito Santo, estamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Quantos de nós estamos de fato rendidos a Deus? Quantos de nós estamos com o coração aberto para o Espírito Santo? Quantos de nós estamos nos importando? Como eu disse aqui numa das mensagens, quantos de nós oramos por tantas coisas? Você orou nesse ano: Senhor, me torna mais santo. Você orou nesse ano: Senhor, me torna uma pessoa mais santa, me torna mais cheio do Espírito Santo. Oramos por saúde, por emprego, por casamento, por filhos, por tantas situações. Mas você orou para ser mais santo? Não estou dizendo que é errado orar por esses outros pedidos. Nós podemos orar por todas as coisas. Paulo diz à igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Nós podemos orar por tudo aquilo que gera ansiedade no nosso coração, Filipenses capítulo 4, mas irmãos, quantos de nós temos orado assim: Senhor, me faz mais santo quanto um pecador pode ser na minha geração,
Me faz mais santo, mais cheio do teu Espírito. Dá-me mais do Senhor. Eu quero tantas outras coisas, mas o que eu mais quero é o Senhor. O Senhor é a minha maior necessidade, o Senhor é meu tesouro, é minha herança. O Senhor é o meu Deus. Eu quero o Senhor. Quantos cristãos ficam se perguntando quão longe eu posso ir antes de chegar a esse ponto aqui de abandono da fé? Nós nunca deveríamos fazer essa pergunta, pelo contrário, ter sempre claro uma cerca de proteção. Eu acho que a cerca de proteção aqui nessas expressões que nós vemos na Bíblia é essa, irmão: nunca entristeça o Espírito, nunca entristeça o Espírito Santo. Se você não entristecer o Espírito, você não vai apagá-lo, você não vai resisti-lo, e você não vai insultá-lo, ultrajá-lo. Então mantenha uma cerca clara de proteção. Nunca entristeça o Espírito Santo de Deus. Se você entristecê-lo, imediatamente se arrependa, volte o seu coração para o Senhor, que é rico em perdoar, e deixe o Espírito Santo novamente inundar você, estar em comunhão com o Senhor. Somos pecadores, somos fracos, somos miseráveis, entregues a nós mesmos, nós vamos pecar, mas entregues ao Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 5,16: quem anda no Espírito não cumpre o desejo da carne, não vai atender aos anseios e desejos do coração enganoso e a nossa natureza pecaminosa. Eu acho que um grande problema nos nossos dias, irmãos, eu quero terminar com essa palavra, é que cristãos têm se tornado insensíveis à santidade do próprio Deus. A gente não é mais sensível de que a gente está na presença de um Deus santo. O Deus de muitos cristãos é um Deus da tolerância, é um Deus que fecha os olhos para o nosso pecado, é um Deus que tolera qualquer conduta que a gente tenha, é só um Deus de graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Não, nós temos nos tornado insensíveis à santidade de Deus. Nós não pensamos mais no ódio que Deus tem contra o pecado e que Deus revela na sua palavra. Nós não trememos mais diante da palavra de Deus, como nós vemos o profeta Isaías ou o Esdras tremendo diante da palavra de Deus. Nós não temos mais isso. Nós não demonstramos mais nojo pelo nosso pecado, pelas coisas impiedosas. A Bíblia diz que nós sentiremos nojo dos nossos pecados. Nós não temos mais nojo, a gente tem prazer no pecado. Tão triste isso. A gente não tem um sentimento que Judas, que escreveu a carta, irmão de Jesus, quando Judas diz assim, de detestar até a roupa contaminada pela carne, detestar o pecado dentro de nós. Nós não lutamos até o sangue, como diz o autor de Hebreus. Nós descartamos a verdade de que o primeiro interesse de Deus em sua maneira de agir conosco, irmãos, deve ser treinar-nos na justiça, deve ser nos fazer santos, como um passo na direção do prazer futuro, da eternidade com Ele. É formar o caráter de Cristo em nós, não é nos cobrir de presentes, não é nos dar uma vida fácil nesse mundo. Esse não é o maior propósito de Deus, não é livrar você das tribulações da vida, mesmo que Ele faça isso. O maior propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, gente com caráter de Cristo, cheio do Espírito. Irmãos, nós não temos mais pessoas que afirmam como o profeta Isaías, em Isaías 6, ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim. Minha pergunta para você ao terminarmos essa série é: você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo tem em você. A Bíblia diz que todo cristão que se rendeu a Jesus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem em você. Ele controla você, Ele dirige você, Ele tem intimidade com você, porque Ele é a pessoa que veio habitar o nosso coração. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Eu queria ter um tempo de oração com você nessa manhã. Queria mesmo que você clamasse ao Espírito Santo de Deus. Não adianta nada a gente estar aqui nessa manhã, irmãos, num culto religioso. Nós não viemos aqui para um culto religioso. Nós viemos aqui para quebrantar o nosso coração, permitir que o Espírito Santo falasse a nossa vida. E se o Espírito Santo tem falado em algum ponto no seu coração, meu irmão, se o Espírito Santo tem falado em algum momento com você, se há algo que o Espírito Santo tocou aí na sua vida, nessa manhã, aí você em casa, você que está presente aqui na igreja, por favor, ofereça seu coração ao Espírito Santo de Deus. Ofereça seu coração para que Ele possa enchê-lo, para que Ele possa transbordar na sua vida.
Você ouviu testemunhos lindos aqui do que acontece quando alguém se rende a Jesus. Há pessoas aqui nessa manhã que ainda não se renderam a Cristo. Você é um cara legal, você é uma mulher de muitas virtudes, tudo bem, ótimo. Mas isso não faz você um filho de Deus, uma filha de Deus. Quem sabe você já ouviu tantas vezes do Evangelho, tantas pessoas já têm orado por você. Talvez você já frequentou a igreja por tanto tempo, nunca se rendeu, como no testemunho do seu Aparecido que vai se batizar nessa noite. O Espírito de Deus está aqui te chamando para te dar o tipo de vida que você mais anseia, mas que não crê que Ele pode te dar, que não confia a ponto de se entregar. Você está aqui nessa manhã, não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem a vida de Cristo em você, entrega o mancha, a direção, o controle da sua vida a Jesus e deixa Ele reinar, deixa Ele ser Senhor da sua alma e do seu coração. Deixa o Espírito inundar a tua vida, o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus, a própria presença de Deus em você. E se você diz aqui que é um cristão que já nasceu de novo, já bebeu do Espírito, que é a água viva que no coração de todo aquele que crê, como Jesus diz, quem crê, rios de água viva fluirão do seu interior, no Evangelho de João. Mas você tem entristecido o Espírito, ou você tem apagado o Espírito, ou resistido o Espírito. Coloque-se diante de Deus nessa manhã. Queria que você ficasse orando aí no seu coração, se entregasse. Nós vamos cantar aqui, vamos fazer essa oração cantada, mas quebrando o seu coração. E eu queria convidar você, se você quer receber Jesus no seu coração nessa manhã, ou se você quer se consagrar novamente ao Espírito de Deus, se render ao Espírito de Deus e deixar Ele inundar a tua vida novamente, como Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, é contínuo, enchei-vos do Espírito, deixe-se encher pelo Espírito Santo, deixe-se encher. Eu queria convidar você, se você pode, onde você está, se ajoelhar aí no seu lugar, quebrantar teu coração. Tanto se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, tomar uma decisão definitiva para Ele no seu coração, se entregar aí, ou se você quer consagrar a sua vida a Deus. Eu não estou falando para você se importar com quem está do teu lado, eu estou falando se você quer se render ao Espírito, se consagrar novamente a Ele. Então eu quero dar liberdade a você se ajoelhar no seu lugar e orar ao Senhor e derramar teu coração, enquanto nós somos ministrados.